Shalom, shalom! Sejam todos bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a falar a respeito da cultura, dos costumes, da tradição milenar judaica, sobre a história bíblica e pós-bíblica do povo judeu, como também compartilhar os desafios, as bênçãos do trabalho de testemunho entre judeus e gentios, e sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa missional tão importante deixada a nós, Igreja de Cristo, de anunciar o Evangelho tanto a judeus quanto a gentios, aos não-judeus. Nós estamos aí numa saga aí de uma história do povo de Israel. Nos últimos programas nós estamos aí acompanhando os povos que tomaram conta ali de Jerusalém, tá? E nós tivemos aí no último programa falando aí do segundo domínio muçulmano. E agora vamos verificar no último século como é que foi o domínio da terra de Israel até os judeus voltarem a ter uma nação constituída novamente, aí no que temos hoje, o novo Estado de Israel. E para continuar aí o nosso bate-papo, estamos novamente aí com o nosso professor Esdras. Seja bem-vindo, Esdras, mais uma vez. Muito obrigado. Você já está famoso aqui, né, no Israel para Jesus aí. Os últimos programas aí, a gente já está junto aí, contando um pouco de história, que é bom, né, para o nosso conhecimento, né? Sim, com certeza. Muito importante a gente ter um conhecimento histórico, né? Aliado aí a todo o ensinamento e história bíblica também. O Esdras, para você que está conhecendo ele agora, caso você não acompanhou nos últimos programas, ele é um dos diretores do Instituto Tzadik, também é docente, um dos nossos docentes, coordenador da área pedagógica, da área educacional, coordena a nossa plataforma de ensino do Academia Tzadik e está abrilhantando aqui o nosso programa aqui nas últimas edições aqui. Esdras, nós então falamos no último programa aí a vinda aí o período da Primeira Guerra Mundial, 1914, que foi aí o fim do Império Otomano, né? E agora, estamos em que ano aí e quem que é o próximo império, o próximo povo, a próxima nação a dominar ali a terra de Israel? Nesse período, depois, né, no fim da Primeira Guerra Mundial, o domínio da terra de Israel volta por um tempo para a mão dos europeus, né? Ele passa agora para a mão dos britânicos. Então, o Reino Unido passa a dominar as terras de Israel. O que acontece é que durante a Primeira Guerra Mundial, né, o Império Otomano foi derrotado. E o Império Britânico foi justamente ali o império dentro da guerra que lutou contra os otomanos e conseguiu tomar aquele território. Depois que a guerra terminou, os vencedores, né, os países vencedores, eles se juntaram e fundaram a Liga das Nações, que mais tarde veio a ser conhecida como a ONU. Naquela época ela ainda era chamada de Liga das Nações, e o objetivo inicial dessa liga era o de, basicamente, dividir territórios dos derrotados entre os vencedores. E os britânicos, então, ficaram ali com o território da terra de Israel. O que acontece nesse período é que, logo de cara, os britânicos acabaram ficando com um problema nas mãos ali para administrar. Porque durante a guerra, os britânicos conseguiram convencer os árabes, né, de diversas nações ali a se unir a eles contra o Império Otomano. É importante a gente lembrar e ter essa visão clara de que os otomanos são turcos, né, eles eram turcos, e esse grupo representa um grupo diferente dos árabes. Às vezes a gente acaba fazendo uma confusão assim, entre as etnias, né, então é importante deixar claro que são grupos diferentes. O que eles têm em comum é que são dois grupos muçulmanos, certo? Mas
etnias diferentes. E os árabes, então, eles viviam debaixo do domínio turco e eles estavam já cansados disso, né? Eles queriam independência, especialmente ali na região da Terra de Israel. E, por conta disso, os britânicos prometem aos árabes que eles os ajudariam a ter independência e a ter a sua própria nação, caso eles se aliassem, então, ao esforço de guerra. E isso aconteceu. Os árabes aceitaram e os otomanos foram derrotados. O problema é que o significado que os árabes que habitavam em Israel tiraram aí dessa promessa foi de que os britânicos dariam o território todo de Israel para eles. Então eles passaram a acreditar que eles teriam ali uma nação para viver de forma independente. Só que ao mesmo tempo, o governo britânico também, ele já havia entrado em contato, né, com toda a ideologia sionista, né, e já havia sido contactada pelos judeus que estavam colocando em prática aquelas ideias que Theodor Herzl propagou, e já havia sido feito um lobby com os britânicos, e a posição oficial dos britânicos era de que os judeus deveriam sim ter a sua própria terra. Tanto que os britânicos eles fizeram uma declaração oficial, né, chamada de Declaração Balfour, em 1917, onde a coroa britânica declarava seu apoio aos judeus. Então isso causou um problema, porque os árabes estavam entendendo que os britânicos tinham a intenção de dar todo o território de Israel para eles. Os judeus estavam entendendo que eles tinham ali o apoio dos britânicos. Então, eles estavam entendendo que eles teriam ali o direito de ficar com aquela terra, né? E isso, então, deu origem ao que nós hoje conhecemos como o conflito árabe-israelense, onde os dois grupos estão ali naquela mesma terra e disputam ali, aquele território. Nesse contexto aqui, é importante a gente entender a questão da mentalidade árabe, né, que acaba refletindo até hoje e causando aí uma série de problemas e contribuindo muito para a questão do conflito. Os árabes, nesse momento aqui, eles começaram a desenvolver um raciocínio que tem muito de uma narrativa dentro dele. Uma narrativa que não é precisa. Eles começaram a abraçar a ideia de que eles, árabes, são os verdadeiros donos da terra de Israel, historicamente. E por que eles começaram a propagar essa ideia? Porque houve, num determinado momento, o domínio dos árabes, né? Os árabes tomaram o território de Israel dos bizantinos e depois perderam para os cruzados. Só que nesse meio tempo aí, se passaram alguns séculos. E por conta disso, o território de Israel ficou ali sendo bem populado por uma população árabe grande. E aí essa população, então, agora começou a se considerar como a verdadeira dona daquela terra. Só que existe uma falácia muito grande nesse argumento, né? Porque, historicamente, já é mais do que comprovado que todo aquele território ali pertence ao povo de Israel, né? A própria Bíblia é um grande documento que mostra isso, a história do povo de Israel está ali. As histórias da Bíblia aconteceram no território de Israel muito antes da chegada dos árabes. O que existe meio por trás da mentalidade árabe, nesse sentido, é algo parecido com aquilo que a gente, hoje, aqui no Brasil, a gente entende, por exemplo, em casos de uso capião. O que é uso capião? É aquela situação em que, se eu não tenho direito a um terreno, ou se eu não tenho direito a uma propriedade, a uma casa, mas eu invado aquele território e começo a morar lá, e ninguém se opõe, ninguém me expulsa, ninguém me tira dali, e eu passo a viver ali muitos anos, né, e aí meus filhos também passam a viver ali, eventualmente eu acabo adquirindo um direito por tempo de ocupação. Então aquilo ali não era meu, mas eu estou vivendo ali há muito tempo, então agora passa a ser meu. E é assim que os árabes começaram a se comportar com relação à terra.
E eles começaram então também a adotar uma linguagem, né, uma terminologia, em que eles começaram a se associar com o termo palestino. Eles passaram a se declarar então como sendo o povo palestino, o que também é uma falácia. O que acontece é que Palestina, né, é uma expressão que não está ligada a nenhum povo ou etnia específico, né, não está ligado a nenhuma língua e nem a nenhuma nação que jamais tenha existido. O termo palestino, ou Palestina, ele é um termo que foi criado pelo Império Romano para definir a região onde fica o povo de Israel, né, o território de Israel, melhor falando. Na história dos romanos, na verdade, quando eles conquistaram aquela região, eles denominaram aquela área como sendo a província da Judéia. Por que da Judéia? Porque é a terra dos judeus. Era ali que os judeus viviam dentro do Império Romano, então eles chamaram aquele território ali de Judéia. Só que mais tarde, por conta justamente daquelas rebeliões que nós já conversamos aqui, né, dos judeus, chegou um ponto em que o imperador romano, Adriano, ele decidiu que ele queria riscar a memória dos judeus do mapa. Então, ele mudou o nome ali da região de Judeia para Palestina. E ele mudou o nome da cidade de Jerusalém também para Hélia Capitolina. O nome da cidade acabou não pegando muito. Mas o nome da região acabou ficando bem popular. E é aí que surgiu o nome Palestina, para falar daquela região. Então, quando esse grupo de árabes que vive em Israel usa agora o termo Palestina para se referir a si mesmos, eles estão usando do termo, se apropriando do termo de uma forma indevida. Porque se a gente vai usar o termo Palestina, então a gente tem que entender que esse termo representa a terra de Israel, a terra dos judeus, sendo renomeada e passando de mão em mão ali entre vários povos. E que nós sabemos que essa passagem de poder, né, a terra passando de um povo para outro, de um povo para outro, representa justamente o cumprimento da profecia de Jesus lá no livro de Lucas. Nada mais do que isso, certo? Mas os árabes, eles começaram então a propagar essa ideia e começaram a se comportar dessa maneira. E a ideia deles com relação à terra de Israel é que a terra ela é 100% deles e não pode ser dividida com ninguém, não pode ser dividida com os judeus. E isso aí então deu origem a um grande problema, né, para todo mundo ali, especialmente para os britânicos, porque a partir desse momento em que árabes e judeus estão vivendo ali na terra, eles sabem que o domínio britânico deve durar pouco tempo ali, porque ele foi instituído não ali como um domínio imperial, mas como um domínio temporário para resolver a situação daquela terra. E agora os dois povos estão ali desejando o mesmo território. Isso gera uma onda de violência aí, né? Com certeza, né? A visão dos britânicos e da Liga das Nações é que aquele território agora deveria ser dividido entre os dois povos, porque você tem um território só, ocupado por dois grupos, judeus e árabes. Então, é necessário haver aí uma divisão, né, desse espaço. Mas os grupos em si, eles não têm exatamente a mesma visão. O que a gente vai perceber é que os judeus, embora não tivessem essa intenção inicialmente de dividir as suas terras com os árabes, eles acabam se tornando mais flexíveis. Eles entendem que ali existe um outro povo, não dá para tirar todo mundo dali, vai ter que existir alguma negociação, né, e eles adotam, então, uma posição mais flexível desde o começo. Os árabes não, eles são intransigentes. E aí os próprios árabes eles acabam dando origem a uma onda de violência, porque eles passam a atacar comunidades judaicas, né? E aí os judeus, é claro, então, começam também a se defender, e os dois grupos, os dois lados, criam milícias, e aí começa, então, um conflito dentro da terra de Israel entre judeus e árabes, e no meio disso tudo estão os britânicos tentando apaziguar a situação, e eles não conseguem, e existem momentos em que os judeus e árabes estão brigando um contra o outro, existem momentos em que judeus e árabes, em situações diferentes, estão brigando com os britânicos. Então vira ali uma situação que a gente chama de um barril de pólvora, né?
E o que acontece, então, nesse período é que essa onda de violência e guerra entre eles, ali interna, dentro de Israel ainda, ela vai aumentando, vai escalando, e a situação vai ficando insustentável. Então, os britânicos ficam procurando uma forma de resolver isso, e a Liga das Nações também fica procurando uma maneira de resolver essa situação. Só que, enquanto eles estão envolvidos nisso, algo ainda pior e muito maior acontece, que é o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939. E aí todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra, especialmente com os judeus, né? A perseguição aos judeus foi ainda muito maior por conta de Hitler. Aí nós temos os campos de concentração, o Holocausto, os judeus fugindo pelo mundo e sendo perseguidos, sendo mortos. Então, isso acabou aumentando ainda mais aí esse fervor pelo movimento sionista. Os judeus acabaram confirmando que eles precisavam definitivamente ter uma nação própria, onde eles pudessem se abrigar e se defender. E, inclusive, outras nações que acabaram sendo simpáticas aos judeus, né, depois do que aconteceu com eles, acabaram também concordando de que, depois daquele holocausto terrível, depois de tudo que havia acontecido, seria bom mesmo e até justo que os judeus tivessem seu próprio território, né? Então, depois que a guerra terminou, voltou à pauta essa situação aí de judeus e árabes vivendo em Israel e tendo que compartilhar ali aquele território. E aí a Liga das Nações, que agora a essa altura já era a ONU, desenhou ali um projeto de uma partilha entre os dois, entre judeus e árabes, para que fossem criados dois estados. O Estado Árabe, que eles chamariam então agora de Palestina, né, porque eles estavam aí apegados a esse termo, e o Estado Judeu, que seria chamado de Israel. Isso mostra, então, que sempre houve presença judaica em Israel, mesmo depois da diáspora, né, da dispersão, desde lá do ano 70, passando por esses povos, esses domínios que nós tivemos, sempre teve presença judaica, claro, no número menor, e também mostra que, como você já tinha dito, né, judeus já estavam voltando, né, não numa grande quantidade para Israel, porque aqui nós já temos um povo aqui onde vai ter essa partilha, porque depois do Estado de Israel estabelecido, o novo Estado, aí os judeus vão em massa para Israel, mas nós já temos então aí um bom grupo de judeus, né, tanto é que vai fazer essa divisão aí entre os árabes aí da terra. Sim, com certeza, né? A população árabe em si ali na terra de Israel, por conta desse histórico dos árabes terem lá atrás ocupado aquela região, ela era uma população grande, de fato, mas o número de judeus ali também era representativo, né? Era relevante. E com todo esse caminhar histórico dos desejos dos judeus terem a sua terra, e movimento sionista, aquelas facilidades que nós comentamos no programa anterior, né, do Império Otomano, que permitiu que eles tivessem ali uma vida com mais liberdade, tudo isso passou a atrair os judeus mais para a sua terra. Então, além daqueles que já estavam ali, né, outros mais começaram a chegar. E aí é que vem, então, essa questão da partilha para a criação de dois estados, o Estado judeu e o Estado árabe, né, agora com o nome de Palestina. A ONU apresentou essa proposta, aprovou essa divisão, e agora, então, essa criação aí de dois estados, ela passou a ser algo legalizado, né? Não era só uma ideia, né? A organização que estava ali, vamos dizer, gerindo aquele território, aprovou essa divisão. E o que acontece é que o povo de Israel aceitou fazer a divisão do território e fundar o seu estado, né, e se organizar como uma nação, enquanto os árabes aí, infelizmente, eles não aceitaram. Então, não houve a criação de um Estado palestino. E a gente ouve hoje essa história, né, e toda a questão que é levantada e acaba até virando munição aí na área política para falar da Palestina e de Israel, etc. E a ideia que se tem é que Israel chegou lá e roubou a terra
dos árabes, mas a verdade não é essa, né? E outra coisa também que muitas vezes não é mencionada é justamente esse fato de que os árabes tiveram a oportunidade de começar ali um país, mas eles não fizeram isso. Então, só foi na prática criado um Estado, um país, que foi o moderno Estado de Israel, e os judeus, com essa autorização da ONU, eles declararam então a sua independência em 1948. Né? E aí isso deu origem ao moderno Estado de Israel, que foi assim um grande marco para o povo judeu, porque eles finalmente conseguiram ter uma nação própria, independente na terra de Israel, depois de 18 séculos. E tínhamos um brasileiro presidindo a ONU nesse Sim, momento aqui, né? sim, o Oswaldo Aranha estava ali presidindo justamente essa sessão da ONU, né? Os países votaram, o Brasil foi um dos países que votou a favor, né? E com isso, então, essa divisão aí ela foi aprovada. O que acontece depois é que, embora Israel tenha conseguido a sua independência, eles não tiveram nem muito tempo para comemorar, né? Porque no dia seguinte, os árabes já declararam guerra a Israel, e aí nós não estamos mais falando só dos árabes que moravam ali em Israel, né, que estavam agora se chamando de palestinos, mas também de outros estados, países árabes vizinhos de Israel, que se juntaram aos árabes israelenses, aliás, os árabes palestinos, né, nessa guerra e declararam então um contra-ataque contra a nação de Israel no dia seguinte. Então, no dia seguinte, o território de Israel foi invadido por 5 exércitos. Foram exércitos do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano e do Iraque. E aí então teve início a primeira guerra do Estado moderno de Israel, que foi a Guerra de Independência. Essa guerra aí, ela se arrastou até o ano seguinte, 1949, e essa foi uma guerra em que, assim, eu particularmente creio numa ação divina, porque o exército de Israel era pequeno, não era muito bem armado ainda, embora eles fossem bem organizados, e eles foram atacados por 5 países árabes já muito mais fortes, estabelecidos, e ainda assim eles conseguiram vencer esses invasores árabes. Essa foi a primeira guerra, mas não foi a única, porque nesse período aí houve outras guerras, né? Em 67 houve a Guerra dos 6 Dias, em que Israel lutou contra o Egito, a Jordânia e a Síria, e foi uma guerra em que Israel foi muito eficiente, tanto que a guerra levou só 6 dias, e ela terminou, menos de uma semana, e com isso Israel conseguiu ampliar seus territórios. E depois, ainda em 73, houve a Guerra do Yom Kippur, né, quando o Egito e a Síria atacaram Israel de surpresa, né, no dia do Yom Kippur, que é um feriado religioso importante para Israel, mas Israel conseguiu reagir e, mais uma vez, venceu seus inimigos. A partir daí, o que passou então a existir é aquilo que existe ainda hoje, que é o conflito de Israel contra grupos terroristas, que é o chamado de nacionalismo palestino. Existe ali dentro do território ainda que hoje é de Israel um número de grupos terroristas que se organizam e tentam fazer frente contra Israel. O mais importante deles até um tempo atrás aí foi a OLP, que era a Organização da Libertação da Palestina, que era na verdade uma união de vários grupos tentando lutar contra Israel e tentando expulsá-los. O líder desse grupo foi uma figura chamada Yasser Arafat, e ele é um indivíduo assim que ele era, como a gente diz em português, duas caras, né? Porque ele era muito midiático, então ele aparecia para a comunidade internacional como alguém que queria paz e que queria negociar a criação do Estado da Palestina, que não havia sido criado antes. Mas, por baixo dos panos aí, o que ele fazia, na verdade, era organizar ações terroristas contra Israel. Né? E, por conta disso, né, houve um grande período de conflito entre Israel e a OLP, e os grupos envolvidos aí também
nesse conjunto aí de terroristas operando conjuntamente. E houve tentativas de diplomacia ainda. Lá em 93 foram assinados os acordos de Oslo entre Israel e a OLP, mas esses acordos acabaram não dando em nada, porque na verdade o que nós vemos aqui é o reflexo, infelizmente, né, dessa mentalidade ainda que os árabes têm, de que o território ali é todo deles e eles não querem dividir absolutamente nada com os judeus. Mais recentemente, um outro grupo terrorista acabou entrando aí nos holofotes, né, que ainda hoje a gente consegue ouvir muito falar deles, que é o Hamas. O Hamas foi um grupo que surgiu mais tarde, ele surgiu nos anos 80, e ele acabou entrando em conflito com a OLP, e hoje ele se tornou o grupo terrorista mais forte que se opõe ao povo de Israel, né, e faz guerra contra o povo. E, infelizmente, nós temos aí recentemente a história muito triste do ataque do Hamas ao território de Israel no dia 7 de outubro de 2023, né, não muito tempo atrás, né, em que o Hamas invadiu o território de Israel, matou um grande número de civis, né, e sequestrou mais de 200 pessoas. Né. E aqui nesse momento, enquanto a gente está aqui discutindo tudo isso, Israel ainda está aí em negociações com esse grupo para conseguir libertar os últimos reféns que existem. Né. Diante disso tudo, juntando aí os últimos programas que nós passamos aí nessa viagem histórica de Israel, qual seria a sua palavra final em relação a tudo isso? Se podemos tirar aí uma lição, uma aplicação, uma lição bíblica em relação ao povo judeu, e a gente inicia, né, sendo subjugado por povos e termina falando a respeito de guerras que até hoje estão aí. O que a gente pode tirar de lição em relação a Israel por conta de sua incredulidade e tudo mais, e sempre um povo que está sempre debaixo de guerras e não vivencia um dos principais conceitos, que é o Shalom, que eles tanto esperam e desejam. Eu acho que assim, a primeira lição que nós podemos tirar disso é uma lição para nós, na nossa vida. Né, nós vemos que a palavra de Deus ela é verdadeira, o que a palavra de Deus diz se cumpre, né? E mais uma vez a gente volta aí no texto bíblico que tem sido a nossa base para toda essa nossa discussão, que é o texto de Lucas 21, 24, quando o Senhor Jesus diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Né? A gente observou aqui nesse nosso estudo isso acontecendo o tempo todo. Né? Então a palavra de Deus ela é verdadeira, e mesmo hoje, quando os judeus têm ali a sua terra, eles ainda continuam sendo tendo dificuldades. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. Né? A segunda lição que a gente tira disso é que, se a gente observar os esforços modernos de Israel, a gente vê que houve vários esforços para conseguir chegar à paz, conseguir chegar ao Shalom, por vias humanas, né? Por negociações e por outros meios. Mas a verdade é que isso tudo acontece porque os judeus rejeitaram ali o seu Messias, né, e só vão ter de novo alguma paz quando o Messias voltar. Então, a lição que fica é aquela que nós já sabemos, que a verdadeira paz só existe com o Senhor Jesus. E ela nunca vai ser atingida por meios humanos. Muito bem, Esdras. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar aí durante este tempo, trazendo conteúdo tão rico aí da história contemporânea de Israel. Quero agradecer mesmo a sua presença aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. E queremos agradecer você que esteve conosco aí durante esses últimos programas, acompanhando aí esta parte histórica, e também no programa de hoje, prestigiando aí até o final, chegando agora aqui juntamente conosco. Queremos então desejar para você aí um shalom, shalom, que Deus abençoe você e sua família, e até o nosso próximo programa.